200 gramas de mussarela ou 200 gramas de mussarela. O único caso em que a palavra grama é feminina é quando nós nos referimos à grama verde, a grama do vizinho, que inclusive é sempre mais verde, mas às vezes é sintética, você sabe. Então, para se referir à comida, por exemplo, diga 200 gramas de mussarela, 200 gramas de leite em pó, 200. Como substituir o tá bom? Suponhamos que alguém lhe peça um favor. Em vez de dizer, tá bom, farei, diga, tudo bem, farei. Substitua por tudo bem, muito mais elegante. Sim significa harmonia, tanto é que há orquestra sinfônica, harmonia entre os sons. Sim significa harmonia, tá-se palavras, a sintaxe, então, é a parte da gramática que cuida da harmonia entre as palavras, ou seja, a palavra é analisada no contexto da frase. A casa é verde, a casa é o sujeito. Isso é uma análise sintática. É verde, é o predicado. Verde, predicativo do sujeito. E por aí vai. Se a análise fosse morfológica, morfo significa forma. A morfologia estuda a forma da palavra. Nós falaríamos que a é um artigo, que casa é um substantivo, que o verbo ser é um verbo e que verde é um adjetivo, entendeu? A morfologia estuda a palavra isoladamente. Como podemos falar tchau de uma forma mais elegante? Até logo, até breve, até uma próxima oportunidade, se tratar de algo bastante formal. Blusas azuis, você confundiu tudo. Existe uma regra na língua portuguesa, segundo a qual, quando um adjetivo designa cor e ele vem de um substantivo, caso, por exemplo, coincidentemente, de vinho, blusa vinho, o vinho não pode ir para o plural. Blusa vinho, blusas vinho. Por quê? Porque vem de algo que já existe, ou seja, de um substantivo. Blusas vinho. Entendeu? A mesma coisa vale para cinza. Antes de existir a cor cinza, existiu o que? A cinza em si, o pó. Blusas cinza, blusas prata, blusas ouro. O que mais? O que mais? Blusas rosa. Rosa é uma flor antes de tudo. Entendeu a regra? Quando o adjetivo vem de algo que já existe, ou seja, de um substantivo, ele não vai para o plural. A gente está correto. A gente vai, a gente está, a gente comprou, tudo bem. Mas existe uma forma mais chique de se falar. Você pode dizer nós vamos, nós iremos, nós compramos, nós jantaremos. Veja a diferença, veja a diferença. A gente vai jantar às 7. Nós jantaremos às 7. Diga para mim. Separado significa a mais. Eram 2 pitadas de sal. Você colocou 3. Logo, você colocou sal demais separado. Que não necessariamente é sal demais junto. Não necessariamente tenha deixado a comida muito salgada. Entendeu a diferença? Demais separado é sinônimo de a mais. Você errou na quantidade, mas não necessariamente foi muito sal a ponto de deixar a comida salgada. Não sei se consegui explicar. Já estou cansada. É isso. Ao pedir água, quer um copo d'água ou um copo com água? Começou mal. Quero. Onde já se viu isso? Quero. Não. Por gentileza, você poderia me servir. Por gentileza, você poderia me servir um copo d'água, um copo de água, que são metonímias e não há problemas em usá-las. Um copo com água. Você poderia me servir um pouco de água? Por gentileza, você poderia. Chique, chiquíssimo. Porque há pessoas que enfiam
Não, elas não enfiam, elas usam, elas utilizam, elas colocam preposições em verbos transitivos diretos. No caso do prezar, eu nunca ouvi. No caso do corroborar, é quase sempre, infelizmente, entre as pessoas mais esclarecidas que conheço. O verbo corroborar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não aceita preposição. Caso você queira, inclusive, uma aula sobre preposição e transitividade verbal, assista à minha participação no Danilo Gentili em 2015. Pois bem, o correto é corroborar o e não com. As suas ideias corroboram as minhas, não com as minhas. Corroboram as minhas. Prezar? Não entendi. Quem fala assim? Prezo. Usar a palavra objeto é chique? Chique, chiquíssimo. É. A atitude dele foi abjeta. Ou seja, foi desprezível. Foi vil. Foi repugnante. Atitude abjeta. Abjeta, vil, repugnante. Chiquíssimo. Xingue. Mas xingue com alguma elegância. Tá certo, eu cri, sim. Eu cri é o pretérito perfeito do verbo crer. Eu cri. Eu acreditei. Sinônimo de acreditei. Eu cri. Eu cri. Chiquíssimo. Estranho não é estranho, mas que é chique, é chique. Como pedir desculpas? Desculpe, desculpe-me, desculpa. O jeito mais elegante, mais correto de se pedir desculpa. O verbo desculpar é desculpe-me. Desculpe-me, por favor. Desculpe-me, sinto muito. Desculpe-me. Chique. Falar trago em vez de trazido ainda é considerado errado? Sim, se eu tivesse trazido e não se eu tivesse trago. Se eu tivesse trago, não existe.